aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Paulo aqui novamente do Biologando, né? Mais uma videoaula para vocês, para ajudar vocês aí no seu concurso e para o Enem, tá? Vamos falar um pouquinho hoje do filo dos artrópodes. Imagine que é o filo mais numeroso que existe no planeta, tá? Muito importante para o equilíbrio dos ecossistemas, né? A homeostase, né? Portanto, se a gente parar para pensar, né, nas angiospermas, o quanto que a polinização não se deve aos insetos, né? Entre outros organismos aí que nós vamos estar comentando, né, dentro do filo dos artrópodes. Então, muito importante essa aula, não perca, tá? Se você curtir, deixa um like, se inscreva aqui no canal, isso é muito importante para o nosso trabalho, tá bom? Vamos então começar a nossa videoaula hoje, ok? Então aí vocês estão vendo aqui os filos dos artrópodes, não é? Então você tem as patas, né? Podes significa patas, artro significa articulações. Então você tem patas articuladas, tá? Olha que interessante aí, né? Então as patas dos artrópodes, elas são articuladas, têm articulações, tá? Isso é muito importante. Quando a gente fala nesse grupo, na verdade, nós temos, como eu estava falando para vocês, em torno de 78% de todos os animais que existem no planeta são artrópodes. Então, quando eu falei lá no começo que era o grupo mais numeroso de todos, né, pode ter certeza que é verdade, tá? E depois, em segundo lugar, nós temos os moluscos, ó, em torno de 8%, tá? Os cordados, no qual a gente pertence, né, os seres humanos, constituímos em torno de 6%. Anelídeos, ó, 1,2%. Asquilmintos, 1,2%. Plateumintos, 0,9%. Quinidários, 0,9%. Né? Equinodermata, poríferos, né? São todos filos que têm uma quantidade numérica de indivíduos infinitamente menor que o grupo dos artrópodes, beleza? Olha só que bonito aqui, ó, né? Você está vendo aqui uma formiga e o que chama atenção aqui? As patas articuladas, tá? E é interessante porque essas patas são articuladas, mas os artrópodes eles têm um exoesqueleto, né, que confere uma resistência muito grande, né? Então, o que acontece? A gente está acostumado, né, ter a carne por fora, os músculos, a pele, né, e o osso interiorizado, né? Então, o osso está para dentro e os músculos e as carnes estão para fora, né, em relação à estrutura óssea. Nesse caso é o inverso. Você tem a estrutura, né, esquelética, porque nesse caso não é óssea, tá? É de um açúcar chamado de quitina, né? Não pode confundir com queratina, hein, gente? Queratina é uma proteína que nós encontramos na unha, no cabelo, ok? E aqui o exoesqueleto é de quitina. É um açúcar, é um polissacarídeo, tá? Isso é uma pegadinha dos concursos aí. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então repare que os músculos eles estão protegidos, estão pelo lado de dentro, né? Eu sempre brinco. Se você imaginar o tamanho de uma formiga e imaginar ela na parede, de repente você dando um cutucãozinho nela, ela caindo, né? Ela chega a cair, às vezes, 100, 150, 200 vezes o tamanho corpóreo dela, né? Lá 1,5 metro, vamos colocar assim, essa formiga caindo no chão. Ela cai e sai andando, gente. Vai um ser humano pular, que seria equivalente aí, né? Pegar o tamanho de um ser humano, né? Em torno aí de 1,5 metro, né? Vamos imaginar aí 100 vezes isso, né? 150 metros, tá? Então seria mais ou menos um prédio ali de 30 andares. Não imagina um ser humano pulando de um prédio de 30 andares. O que aconteceria com ele ao chegar no chão? Então repare, né, que essa estratégia de ter o esqueleto por fora e uma estrutura muito resistente, que é a quitina, o açúcar, né, e os músculos internamente conferem uma tamanha proteção muito grande para o corpo desses indivíduos, tá? Então isso é uma coisa muito interessante, ok? Beleza. E olha aqui que legal também, né? Só para a gente colocar que o grupo, a gente sabe que ele tem um sucesso evolutivo, porque existem uma quantidade muito grande de fósseis de inseto que ficaram aprisionados em âmbar. Você lembra que o âmbar é uma resina típica de quem? Das gimnospermas, né? As angiospermas têm látex.
e as gimnospermas têm o âmbar, né? Então nós temos ali registros fósseis que nos permitem identificar que esse grupo teve pouquíssima modificação, certo? Com os exemplares atuais, quando a gente compara com os que foram fossilizados aí, né, há muito tempo atrás no passado. Tá? Então foi pouca modificação. Isso nos mostra que é um grupo que tem um grande sucesso evolutivo. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Lembra do exoesqueleto? Lembra do crescimento? Olha como que é o crescimento de um animal. Tá? Então o crescimento de um animal, né, tem uma curva de crescimento normal. Estou falando um animal que não seja um artrópode, dica de passagem. Tá? Então você vai ver que ele tem um crescimento contínuo ao longo do tempo, até ele chegar no que a genética dele, o potencial genético dele, diz que é o tamanho máximo daquela espécie, né? Mas ele possui um crescimento contínuo ao longo do tempo. Ao passo que o crescimento de um artrópode, né, devido ao exoesqueleto, ele ocorre por etapas, né? Ele só vai crescer no momento em que ele está, né, na verdade, trocando, substituindo esse exoesqueleto. No momento que ele nasceu, né, ele não solidificou, não produziu. Daí, de repente, ocorre a solidificação do exoesqueleto, vai ficar um período sem crescer, porque o exoesqueleto funciona como se fosse uma armadura, né? Se ele quiser crescer, ele vai ter que substituir esse exoesqueleto. No momento que ele está sem o exoesqueleto, ele vai o quê? Ele vai começar a crescer novamente. E nesse meio tempo ele vai produzindo um novo exoesqueleto. Quando esse exoesqueleto ele fica enrijecido, endurecido, o animal é obrigado a parar de crescer por um tempo novamente, tá? Aí no momento que ele substituir, trocar esse exoesqueleto, esses períodos de substituição, de troca, são chamados de mudas ou equidizes, tá? Então vai passar por um período de muda ou equidise e aí automaticamente ele está permitido a crescer novamente. Solidificou o exoesqueleto, para de crescer e assim vai indo. Você já viu aquelas expressões, né? Mosca branca, cupim branco. Esses insetos, artrópodes, quando você enxerga e eles estão com uma cor bem clarinha, né? Normalmente é o período que eles estão crescendo, que o exoesqueleto ainda não está solidificado, tá? Então isso é uma coisa muito importante. Claro que o animal ele vai crescendo até chegar no tamanho padrão da espécie, mas não é um crescimento contínuo. Então nós temos uma diferença grande aqui, ó, né, do gráfico de crescimento de dois animais, né? Um que constitui um artrópode e um outro animal em geral, tá bom? Beleza. Vamos falar nessas aulas, né, a respeito dos insetos, tá? Que é um grupo muito numeroso, né? Então você tem o filo dos artrópodes e vamos falar da classe dos insetos, joia? Bom, quando a gente fala dos insetos, existem características gerais desse grupo, né? Os insetos têm cabeça, tórax e abdômen, né? Então nós temos uma divisão corpórea. A cabeça, certo? O tórax, que aqui você está vendo, né? Você o animal ele está de frente para você, né? Tal, né? Você não tem a visão abdominal, né? E aqui por baixo dos éretros desse besouro, né? Que são essas asas endurecidas, você encontraria quem? O abdômen, ok? Ó, tá. Respiração deles é uma respiração traqueal, tá? Então, você tem uma traqueia, né, no qual você vai ter uma captação do oxigênio e é levado diretamente aos tecidos, certo? A excreção é feita pelos túbulos de Malpighi. Quanto ao número de asas, existem insetos que não têm asa, existem aqueles que têm um par e outros que têm 2 pares de asa, tá? Bom, os insetos eles são hexápodos, né? Então eles têm 6 patinhas que partem ali do tórax, da região do tórax, tá? 6 patinhas, portanto 3 pares, né? Isso é muito importante, é uma característica dos insetos, né? Possuem 2 antenas, são díceros, ceros é a terminação para antena, tá? Olha aqui, ó, antena esquerda e direita, né? Então são díceros, ok? 2 antenas. E se constituem animais dioicos, onde você vai encontrar um macho e uma fêmea, ok? Bom, agora vamos ver um pouquinho a respeito dessas partes do corpo, dessas características aí, não é como a gente estava falando. Então você tem a região da cabeça aqui do animal, né? Você vai encontrar as antenas, os olhos e também existe, né, os chamados ocelos, que são estruturas, né, fóticas que conseguem captar
claro e escuro, tá? Geralmente estão localizadas em locais que os olhos compostos não conseguem captar boa visão, tá? Então, de repente, ali, ele vai complementar essa visão, joia? Mas mais uma nuance de claro e escuro, tal e tudo mais, tá? Beleza. Aqui é a região do tórax, né? O abdômen aqui, ó, tá? E as 6 patinhas, né? Aqui você vê o par de asas, tá? Bom, beleza. Olha aqui, outro esqueminha, outra foto aí que nós temos, né, dando uma ideia já da anatomia interna do organismo, né? Então, olha só, você tem aqui a cabeça, o tórax, lembrando que o tórax, gente, você vai ter ali saindo as asas do animal, né? Você tem todas as patas ligadas ali saindo da região do tórax, tá? Então aqui nós temos o abdômen, né? Nesse caso aqui, ó, é uma vespa, né? Então tem aqui um ferrão, certo? E você tem a glândula de veneno, tá? Aqui você vê, ó, os túbulos de Malpighi, né? Que estão encarregados ali de quem? Da eliminação das toxinas, né? Beleza. Aí você vê aqui os sacos aéreos, tá? Então é bem importante, né, para essas trocas gasosas, traqueias, né? Beleza. Pessoal, só lembrando uma coisa, que às vezes a gente é picado por uma abelha, né? Ou por outro, uma vespa, né? Principalmente as abelhas, quando elas acabam picando, né? Elas acabam não só perdendo o ferrão, como parte dos órgãos lá abdominais dela, né? Na hora que o ferrão é ejetado, né? Parte das estruturas abdominais é perdida. Então o animal, às vezes, ele paga com a morte dele, né? Então ele só vai executar, só vai te picar se ele se sentir muito ameaçado, tá? Então, se de repente ele não sentir você como uma ameaça, ele não tem por que te picar. Mas só que você tem que tomar cuidado também, viu? Porque a gente fica pensando em, né, animais peçonhentos, né? Aí você pensa lá nos acidentes com animais que podem levar a óbito. Todo mundo já vem na cabeça uma cobra, vem sapo, vem escorpião, vem até aranha, né? E a abelha, ninguém dá bola para ela, né? Mas não sei se você sabe, as abelhas são recordistas, né, de acidentes e as pessoas muitas vezes não sabem que são alérgicas e acabam morrendo por choque anafilático, tá? Então, e asfixiadas, né? Porque dá um edema de glote, a pessoa começa a ter dificuldade para respirar e tem uma parada cardiorrespiratória, né? Então isso é muito rápido, viu, gente? Tá? Então você foi picado por uma abelha, começou a sentir o seu corpo inchar, né? Você começou a sentir uma certa dificuldade para respirar, né? Coceira às vezes também, tá? Além da dor, você tem que correr, né, para um pronto atendimento, né? Que eles vão ter que te dar substâncias, né, antialérgicas, né? Tá? Para você poder aí não ter de repente um choque anafilático, tá? Isso é muito importante. Belezinha. Olha aqui, ó. Só completando essa anatomia interna, né, gente, pra gente poder ver, você tem o cérebro do animalzinho, ó, o cordão nervoso, né, o sistema nervoso ventral, o sistema circulatório dorsal, tá? Coisas interessantes, né, que a gente pode falar ainda aqui para vocês, né? O mecanismo do voo, os músculos aqui que permitem, né, a distensão e a contração de quem? Do tórax, favorecendo o levantamento e abaixamento da asa, que nós vamos explicar daqui a pouco para vocês, tá? Ó, a tromba do animal, a faringe dele aqui, tá? Aqui também é possível a gente enxergar, né, o intestino, ó, reto, ânus, olha aqui o ferrão, tá? Os ovários, ok? O intestino, né, o estômago aqui do animal, e aqui, ó, o intestino aqui, ó, e o estômago aqui, tá? A bolsa do mel, né? Então a gente consegue enxergar, na verdade, aqui toda a anatomia interna, no caso dessa abelhinha aqui, joia? É bem interessante aqui, ó, né? Continuando, quanto ao aparelho deles, né? Que maneira que eles conseguem se alimentar, Paulão? Depende, tem vários tipos de aparelho. Tem o aparelho lambedor, sugador, tá? Aqui, ó, que você olha, né? Esse tipo aqui de maxila, que ela acaba se curvando, né? Dá para você ver também aqui os olhos compostos e as antenas. Esse é o aparelho, né, lambedor, sugador. Existe o aparelho mastigador, sugador. É típico lá dos gafanhotos, né?
grilos, tá? Onde você vê aqui, ó, a mandíbula, a maxila, os pálpos labiais, tá? Então isso aqui é bem característico, joia? Também dá para ver aqui antena, ocelos, olhos compostos, né? Mas a ênfase é no aparelho mastigador-sugador, tá? Olha aí dos pernilongos, né? O aparelho das butucas, né? O aparelho picador-sugador, gente. Olha aqui, ó, o lábio, né? A maxila, né? A mandíbula do animal, as antenas, olhos compostos, né? Então isso aqui é típico de quem? Pernilongo, butuca, tá? Então eles têm esse aparelho picador-sugador, né? Vamos dar uma ênfase agora nos olhos, né? Você está vendo aí os olhos compostos. Eu acho, gente, que os olhos são das coisas mais maravilhosas que nós encontramos nos insetos, certo? Eles compõem várias unidades visuais chamadas omatídeos, que vão captar um pedaço do campo visual, né? Para constituir uma imagem, né? Olha que bacana, aqui já dá para você ver bem aqui, ó. Parece célulazinhas aqui, ó, a união de células, né? São chamadas aqui, essas células, esses hexágonos que parecem aqui, ó, são na verdade chamados de omatídeos. Não são células. Célula no sentido célula visual, né? Unidade visual, chamada omatídeo, tá? Então, nesse sentido, ok? E eles vão compor uma imagem, cada unidade visual, cada omatídeo, vai captar um campo visual, né? Seria, ampliando mais ainda, você veria isso aqui, ó. Então, as unidades visuais, aqui os omatídeos. Paulo, o que acontece se, de repente, furar, danificar uma estrutura dessa? Esse omatídeo que acabou sendo danificado, o animal ele vai ter um campo escuro na visão dele, né? Aquele pedacinho não vai captar mais a imagem, tá? Mas como que essa imagem, então, que você está falando, a imagem desses olhos compostos seria como se fosse esse mosaico aqui, ó, né? Então, cada omatídeo vai captar um campo visual, né, uma parte do todo, né, que ele está enxergando, para compor a imagem completa. E se de repente você furar um deles, você vai perder uma parte do campo de visão, tá? Óbvio que se movimentar a cabeça ou mudar a posição, o inseto já vai enxergar ali o que estava naquele campo que ele não estava enxergando, tá? Então, não é que ele fica cego permanentemente e não consegue enxergar mais. Só que ele vai ter dificuldade de ter uma visão do todo, né? Ele vai ter que ficar se movimentando a cabeça para conseguir enxergar o todo, né? Porque uma parte da imagem vai aparecer escurecida, tá? Bom, quando ocorre o quê? Quando ocorre a lesão de uma unidade dessa chamada omatídeo. Cada unidade dessa, olha, tem uma lente lá, o cristalino, lente cônica, né? Tem aqui a faceta, tem uma cutícula protetora, certo? Tudo isso direcionando para quem? Para o nervo óptico. Olha que interessante, que vai levar para o cérebro do animalzinho. E sabe uma coisa interessante também, viu, gente? Que eu vou colocar aqui para vocês, ó, né? Como a imagem ela é captada por fragmento, por pedaços, né? Então a composição da imagem no cérebro desses animais, né? No gânglio cerebral desses animais, né? O que acontece? Vai ser muito rápida. Né? Como eles montam uma imagem por pedacinho, imagine você abrindo uma imagem, né, de uma câmera que você bateu uma imagem com a mais alta resolução. Você vai perceber que às vezes uma imagem demora para você conseguir abrir ela na internet, quando a qualidade da imagem é muito grande, tá? Agora, se você tem uma imagem que tem uma qualidade menor, né, ela vai abrir muito rápido. Então imagine você que a imagem captada por cada campo visual dessa, ela vai ter um processamento muito rápido, né, no gânglio cerebral desse animal, né? Então, nesse sentido, isso explicaria por que o mundo para o inseto, né, o nosso mundo dos seres humanos e dos outros animais, para os insetos, constitui um mundo em câmera lenta, né? Você já deve ter visto aquele filme do Homem-Aranha lá, né, o primeiro, que o bandido lá vai dar um soco nele, ele olha a mão vindo, daí ele olha para o cara do rapaz que estava dando um soco nele, olha de novo para a mão, olha para a cara, olha para a mão, e o negócio parece em câmera lenta, né? Por que acontece isso? Porque o processamento visual, né, fazendo alusão ali dos artrópodes, né, é muito rápido, tá? Nesse sentido. Dos insetos, sem sombra de dúvida, né? Quem já não viu aquela mosca verde? Sabe aquelas mosquinhas que ficam flutuando assim, elas voam paradas, né? Às vezes você vai tentar dar um safanão nela, com a velocidade máxima, você vai com a tua mão, a mosquinha, o que ela faz?
ela simplesmente ela sobe um pouquinho, ela desce e para no mesmo lugar. Só falta olhar para você e falar assim, e aí, você não vai conseguir me acertar, não é? Porque é muito rápido. O mundo para eles é muito rápido, né? O nosso mundo é devagar, ok? E por quê? Porque o nosso olho capta uma imagem inteira, né? E vai mandar para o córtex visual do nosso cérebro. E isso que a imagem ainda é invertida, tem que ser desinvertida, né? Então não é um processo tão rápido como o deles, tá? Isso é uma coisa muito interessante, tá? Beleza. Outra coisa, eles enxergam infravermelho, né? Ó, a mesma flor, nós enxergamos essa florzinha assim. Um inseto enxergaria assim essa flor? Não, porque ele enxerga o infravermelho. E na emissão de infravermelho, o que é que acontece? As partes mais escuras tendem a reter mais calor, ficar mais quentes, e a parte mais clara tende a ficar mais fria. E como a visão infravermelho nada mais é do que uma visão de calor, né? A parte que ficou mais escura vai brilhar mais porque esquentou mais. Olha aqui, ó, exatamente. E a parte que ficou mais clara, refletiu mais a luz, esquentou menos, vai aparecer mais escura. E para você não ter dúvida que é a mesma flor, olha aqui essa despigmentação que ocorreu nessa pétala. Nesse micro pedacinho aqui, né? Como é mais claro, né? Como aqui está mais claro, portanto o que aconteceu? Né? Vai esquentar menos, e se esquenta menos, brilha menos. Por isso que aparece com um pontinho escuro aqui. Puxa, Paulão, que legal então. Então, o mundo que eles veem, a velocidade é diferente do nosso. Sim, é diferente do nosso, né? Olha que bacana. Aí mostrando alguns insetos aí atuando na polinização, né? Nós temos aqui besouros, tá? Como representante aí dos insetos, né? Dentro dos artrópodes, né? Besourinhos aqui mostrando a parte ventral deles, ó. Então você vê aqui, ó, cabeça aqui, ó, né? Aí você vê o tórax chegando aqui, ó, tá vendo aqui, ó? E o abdômen aqui, ó, né? Beleza. Ah, as joaninhas, que lindas essas joaninhas, gente, né? Joaninhas da sorte, né? Beleza. Sabia que as joaninhas são utilizadas em controle biológico? Os insetos ainda têm essa importância? Se você imaginar que os insetos, além da polinização, sim, tem insetos que são parasitas, isso tem mesmo, tá? Que acabam estragando, né? Plantações, botões de flores, né? Na verdade, causando prejuízo para a agricultura. Então, existem muitos insetos que causam prejuízo à agricultura. Mas não podemos esquecer que muitos deles são benéficos. Por que são benéficos? Porque atuam na polinização, tá? E nesse caso das joaninhas, elas ainda atuam como um controle biológico, porque elas acabam sendo predadoras, por exemplo, dos pulgões e das cochonilhas, né? As cochonilhas e os pulgões sugam o vaso do floema das plantas, causando lesão, né? Principalmente que compromete a floração e a questão da formação dos frutos. E as joaninhas vão lá e acabam predando, matando, né, esses pulgões, essas cochonilhas. Então foi utilizado em alguns países já, introduziram a joaninha para tentar fazer um controle biológico, né? Olha que interessante, tá? Aqui em detalhe mostrando então os éritros, que são essas asas endurecidas que servem para proteção, e aqui as asas membranosas que ficam dobradas, né? Então eles têm que levantar o éritro como se fosse uma capota, né? Para conseguir esticar as asas membranosas e poder voar, né? Olha que interessante, né? É bem bacana isso aí. E o voo, Paulão? O voo é outra coisa complexa, viu, gente? Não é uma coisa fácil, não, tá? Então você tem aqui o tórax do animal dividido em partes, né? Você tem aqui, certo? O stergo, né? E você tem na lateral aqui as pleuras, tá? Então, e aqui é o externo do animal, ok? Ó. Então o que acontece? Quando ocorre esses músculos aqui, ó, tergoesternais, esses dois músculos aqui, ó, tergoesternais, quando eles se contraem, ocorre o levantamento das asas. E quando eles relaxam e os músculos longitudinais se contraem, ó, que o músculo longitudinal contraído e o músculo, né, tergoesternal, ele está relaxado.
o que acontece? Uma expansão da caixa torácica e o abaixamento das asas. Então, é a contração, certo? Rítmica, alternada desses dois grupos musculares, músculos longitudinais e músculos externais. Essa, como eu falei, essa contração aí em forma de revezamento, né? Que nós temos, que vai promover o levantamento e o abaixamento das asas, tá bom? Então, isso é muito importante. Paulo, os dois vão contrair simultaneamente? Não, eles não vão contrair simultaneamente, tá? Não teria como ocorrer o voo se não tivesse, né, essa contração, né, em forma de revezamento, e muito rápida, viu, gente? Tá? Aí por quê? Porque você precisaria que a asa abaixasse e levantasse com uma frequência muito grande para sustentar o voo desses animais. Belezinha? Olha que interessante aqui, ó, né? Então, nós sabemos que os artrópodes, os insetos, são agentes polinizadores. Olha como curiosidade, gente. Olha só essa diversidade de grãos de pólen. Você acredita que cada negocinho desse, cada imagem dessa aqui, ó, no campo visual de vocês, é um grão de pólen? E os grãos de pólen funcionam como se fossem impressões digitais. Eles têm formatos especiais. Isso aqui parece 3 salsichas grudadas. Esse aqui parece uma bola de futebol americano. Esse aqui parece, esse grão de pólen parece uma pirâmide do Egito. Esse aqui parece o coronavírus. E esse aqui parece um sanduíche, não é tal? Mas cada espécime de planta tem o seu grão de pólen específico. E aí é muito importante a ação dos agentes polinizadores. Porque vamos supor que esse grão de pólen aqui fosse de uma orquídea. Não adianta levar ele para um pau-brasil que ele não vai fecundar. E esse aqui faz de conta que fosse o grão de pólen de um pau-brasil. Não adianta tentar levar ele para uma margarida que ele não vai polinizar, certo? Então, cada grão de pólen específico da sua espécime, né? E depende de uma polinização eficiente do seu agente polinizador, tá? Para que o processo reprodutivo das plantas possa ser concretizado. Tendo em vista que os animais têm mobilidade, mas as plantas não têm. As plantas precisam de um intermediário para levar o seu grão de pólen de um lugar para o outro, porque elas estão fixas, tá? Então não tem como a planta sair do lugar, ela precisa de alguém que leve o seu material genético contido no grão de pólen, né, para efetuar o seu processo reprodutivo, tá? Aí mostrando uma abelha, formando aqui, né, as vespas também fazem isso, né, formando essas colmeias, né, é bem interessante, porque elas são camadas sobrepostas, tá? E sabia que, na verdade, aqui dentro vão ser depositados tanto mel como as suas larvas no seu processo reprodutivo, tá? Olha aqui as células dentro da colmeia, né? E aqui você encontra as larvas. Então existem células que vão servir como estoque de mel, né? E outras apenas para você fazer o quê? O processo reprodutivo, colocar a sua larvinha. Olha aqui, ó. Então a rainha é fecundada, coloca o ovinho ali fecundado e ele começa a se desenvolver aqui, ó, né? Ó, uma larvinha pequena, crescendo, crescendo, né? E ela é alimentada constantemente por mel, tá? Olha que interessante, joia? Olha aqui, ó, outros artrópodes aí, né? Você tem aqui os ovos, por exemplo, borboletas. Borboletas fazem assim, essa postura desses ovos, escolhe lá a plantinha que ela come, né? Por exemplo, pode ser da couve, né? Que é muito comum na nossa região, né? Faz a postura dos ovos, depois nascem as larvas e elas acabam se alimentando. Depois elas passam pela metamorfose, né? E aí se transformam em borboletas, né? Olha aqui a crisálida, né? Que faz parte desse processo da metamorfose, onde ocorre uma reorganização corpórea das células para formar as borboletinhas, né? Paulão, então nós podemos classificar o desenvolvimento no caso dos insetos, né? Sim. Nós temos aqueles que são ametábolos, né? Que eles, do jeitinho que eles nascem, eles só vão passar por um crescimento. Existe os metábolos, significa transformação, ok? Ó, ametábolo sem transformação. Hemimetábolo, hemi significa parcial, com transformação parcial. E holometábolo, metábolo transformação, né? Holo significa transformação total. Olha que interessante. Hemimetábolo aqui, qual que é a modificação, né? Seria um estado juvenil chamado de ninfa. Repare que ela é levemente diferente, né, do estado, vamos colocar lá, infantil, né, ou
o estado inicial de desenvolvimento do inseto em questão, né? E depois você pega o adulto, você percebe que ainda assim ele vai ter estruturas como no caso asas desenvolvidas, né? As pernas um pouco maiores, né? Então você ainda tem uma mudança corpórea, mas não é uma mudança completamente radical, né? Você consegue ver semelhanças e diferenças, diferente do holometábulo, que você tem uma larva, né? Imagina lá as lagartas da borboleta, né? Ou larvas de mosca, né? Pernilongos, né? Lembra do Aedes aegypti, a larva, né? E tem que tomar cuidado com a água parada, né? Daí depois tem um estado de pupa, né? Que é onde você vai ter ali a crisálida e vai ocorrer o que? Que é a metamorfose que a gente fala, tá? E aí você vai ter o quê? Você vai ter a formação do adulto, que não tem nada a ver com a larva. Olha só, porque ocorreu uma reorganização corpórea completa aqui. Daí o nome deles serem holometábulos, né? Aproveitando aqui uma lagartinha para mostrar para vocês isso aqui, ó, não é pintura não. Na verdade são aberturas chamadas espiráculos, por onde na verdade vai entrar o ar, que é levado pela traqueia até os tecidos, ok? Corpóreos, né? Aí mostrando para vocês uma borboletinha, né? Aí você viu ó, a lagarta, né, no slide anterior e agora a borboletinha aqui, tá? E olha que bacana aqui, vários tipos de borboletas da nossa região, borboletas diferentes, tá? Bom, então encerramos essa primeira parte, não é? A parte dos artrópodes e a aula específica referente aos insetos, ok? Fico muito feliz de vocês estarem presentes, estarem assistindo, prestigiando o nosso trabalho, tá? E sigam aí a gente, porque vamos ter as outras aulas dos artrópodes ainda, tá? As aulas lá que estão faltando. Gente, um abraço a todos, né? Tudo de bom para vocês. Se inscrevam aqui no canal, hein? Né? Compartilhem nossos vídeos. Muito obrigado.